Ouviremos agora a palestra Impacto da Violência Doméstica sobre a Saúde Física e Cerebral, pela doutora Regina Lúcia Nogueira, neurocientista e docente, psicóloga clínica, psicóloga do PJDFT e da Neuroscience, doutora e mestre em neurociência pela Universidade de São Paulo, possui pós-doutorado em neurociência pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas e especialista também em reprocessamento de memórias traumáticas. Obrigada. Vamos lá, eu acrescentei, o impacto da violência doméstica sobre a saúde física e cerebral das vítimas e seus filhos. Eu tenho um conteúdo um pouco extenso para trazer, mas só lembrando que eu vou focar nos aspectos principais e depois a palestra fica disponibilizada, o PDF da palestra para se voltar. Então, uma sugestão no canto aqui direito aparece um número de slide, então não precisa se preocupar, anota o número de slide do que você quiser ver e depois tem o PDF. E nós também estamos gravando essa palestra, então depois ela vai para o YouTube e a gente divulga o link. Eu vou falar sobre alguns tópicos: violência doméstica como um problema de saúde pública, mecanismos chaves pelos quais a violência doméstica pode levar a resultados adversos à saúde, o efeito da violência doméstica sobre o cérebro, alguns indicadores de risco. Vamos falar sobre identificando uma mulher que está sendo vítima de violência doméstica, a violência doméstica e o risco para as vítimas secundárias, que são os filhos, e o que pode ser oferecido à vítima de violência doméstica, mesmo com pouco tempo e poucos recursos, que a gente sabe que muitas vezes é um desafio para a rede. Não se preocupe em tentar ler esse gráfico, mas é um desenho do Ministério da Saúde sobre a rede de proteção de atendimento às mulheres em situação de violência. E é interessante que a rede de proteção é definido como conjunto de ações e serviços intersetoriais. Então, com destaque para o setor saúde, assistência social, segurança pública e justiça. Mas eu gostaria de focar que, apesar daquela definição, a rede é formada pelas pessoas que atenderão as vítimas, ou direto ou indiretamente. Então, para dizer que pessoas que vão fazer diferença nessa rede, mesmo entendendo da complexidade que é, às vezes, enfrentar poucos recursos de todas as esferas. E a ação educacional continuada, como está acontecendo aqui, ela é fundamental, ela vai influenciar positivamente a prevenção do enfrentamento da violência contra a mulher. Então, ações educacionais continuadas, então parabenizo a rede, elas são fundamentais. Então, quanto à violência doméstica como um problema de saúde pública, já em 2012, quando a OMS publica esse Prevenindo Violência contra as Mulheres por Parceiro Íntimo e Violência Sexual, dois aspectos importantes. A OMS usa violência por parceiro íntimo, então às vezes eu vou usar esse termo, mas lembrando que é sinônimo de violência doméstica. Então, dois aspectos importantes. Por que a violência doméstica deve pertencer ao campo da saúde e é considerado um grave problema de saúde pública? O primeiro aqui é que o conceito de saúde foi ampliado. Então, a violência doméstica, é do setor saúde, é do campo de saúde, porque com ampliação, qualquer grave ameaça à vida, condição de trabalho, relações interpessoais e qualidade de vida passa a ser seu campo de atuação. O outro aspecto é o fato da violência doméstica afetar profundamente a vida e a saúde das pessoas e ter um alto potencial de morte.
E no ano seguinte, em 2013, quando a OMS publica essas estimativas globais e regionais de violência contra as mulheres, prevalência e efeitos na saúde, tanto da violência doméstica quanto a sexual, que às vezes é assexual, né? Ela descreve a violência contra as mulheres como um problema global de saúde de proporções epidêmicas. Então, a gente enfrenta uma epidemia quando a gente está falando de violência doméstica. Esse é um dado do ano passado da segurança pública em números, e a gente tem aqui, de acordo com a Lei Maria da Penha, mais de 220 mil registros, isso é o que foi registrado, de lesão corporal contra as mulheres. A gente não precisa, né, lembrar que nós estamos falando de subnotificação. Isso para falar de lesão corporal, que é o lado visível da violência doméstica, né? E é uma pequena ponta do iceberg. Então, lembrando que o número pode estar subestimado, e é interessante, né, que nesses dados agora de fevereiro de 2019, do Fórum Nacional de Segurança Pública, com a Datafolha, Ministério da Saúde, o que a gente tem, né? Você tem um relato que, nesses casos de violência, 52% das mulheres não fez nada. E 15% só procurou a família. Só de eu juntar esses dados, porque contar para a família não necessariamente é um enfrentamento do problema, eu tenho quase 70% das mulheres, né, que não denunciaram. O segundo ponto é os mecanismos chaves pelas quais a violência doméstica pode levar a resultados adversos à saúde. Então, o mesmo estudo anterior de 2013 da OMS destaca em especial 3 mecanismos chaves que podem, né, resultar em efeitos adversos. O trauma físico, como eu já disse, né, a ponta do iceberg que é possível ver. O trauma psicológico e estresse, estou usando os termos da Organização Mundial de Saúde, e o medo e controle. E esse desenho, essa figura que eu vou mostrar, eu realmente espero que elas façam parte, né, que elas permaneçam na memória de vocês quando se deparando com a questão da violência doméstica. Então, o trauma físico foi o primeiro mecanismo-chave que pode produzir danos como danos musculoesqueléticos, no tecidos moles, no traumas digitais, e gerar, né, e vocês me permitem o tamanho da letra, mas eu vou ajudando, invalidez, deficiências, incapacidades, mas também morte, homicídio, suicídio, que é um outro desafio, né, com o número de mulheres que cometeram suicídio devido à violência doméstica. Agora, um aspecto importante que essa figura da OMS traz é a questão do trauma psicológico e estresse. E eu tenho insistido, né, eu também sou psicóloga, que o termo psicológico e mental, às vezes, nos tira a visão de que o efeito está ocorrendo sobre o cérebro. E parece-me que, às vezes, o que é psicológico e mente dá a impressão que é algo que acontece em uma outra esfera fora do corpo. E tira um pouco, às vezes, a percepção da gravidade da questão. Então, quando a gente fala do mecanismo-chave trauma psicológico e estresse, o primeiro impacto perceptível é sobre a saúde, então, cerebral. Então, um número enorme de transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de ansiedade, transtornos depressivos, ideações suicidas. E aqui a gente já começa a encontrar um desafio de causalidade, porque uma violência pode acontecer agora e o transtorno mental, né, pode surgir daqui meses ou anos. Outra coisa que acontece é o trauma psicológico e estresse gerando dano sobre a saúde cerebral e eu tendo efeitos indiretos do estresse como doenças não transmissíveis, como aumento de pressão arterial. Quantas vezes aparece uma senhora para buscar tratamento para pressão arterial e nós estamos de fato relacionando que por trás pode ter acontecido trauma psicológico e estresse? A outra questão, então, sempre produzindo, né, podendo promover invalidez, deficiências e morte. Outra coisa são os transtornos somatoformes, né? Tem um termo utilizado que é a mulher poliqueixosa, que muitas vezes é utilizado até de uma forma... Bom, não precisamos continuar. Mas assim, a mulher
poliqueixosa, quando a gente fala de transtornos somatoformes, são transtornos que existe a queixa, mas você não identifica no exame clínico a causa daqueles sintomas. Mas são bem estudados os transtornos somatoformes e eles podem ser consequências desse trauma psicológico. E aqui a gente vai aumentando complexidade, porque é impossível ocorrer um dano físico sem impacto no indivíduo como um todo. Então, os danos físicos podem ter consequência, efeitos sobre a saúde cerebral e, por consequência, essas outras doenças. Outro aspecto é que, relacionado a isso, a gente pode ter o uso e abuso de substâncias. Então, o uso de álcool e outras drogas para fazer um enfrentamento diante da situação vivenciada. O terceiro mecanismo-chave é medo e controle. E para a gente lembrar, 85% da população feminina do nosso país tem medo de sofrer violência, né? E aí, o medo e controle pode ter um efeito sobre o controle sexual e reprodutivo da mulher. Por exemplo, a ausência de contracepção, sexo indesejado. Sexo indesejado ainda não se usava aqui, né? Isso chama sexo indesejado, chama estupro, né? Então, pode ter saúde sobre o bebê, então não só sobre a gestação, mas só sobre o bebê. E a gente tem ainda o risco, né, a falta de autonomia da mulher de cuidar da sua saúde e aqui problemas com a saúde reprodutiva e sexual, incluindo gravidezes indesejadas, os abortos, e às vezes assim, né, a discussão do aborto, que não é o caso aqui, mas às vezes eu sinto alguns menos inflamados para discutir a violência doméstica do que são inflamados para discutir as consequências dessa violência. E temos as questões das doenças sexualmente transmissíveis, HIV, AIDS e outras doenças. Então, a primeira coisa assim, que eu acho fundamental levarmos, não é uma lógica de causalidade só, que a gente às vezes observa aqui. Essas relações aqui são extremamente mais complexas. Então, e lembrando que para a epidemiologia há outras formas de causalidade do que só a causa direta. E a gente inclui aqui um conceito de que a violência doméstica nem sempre é causa direta de danos e doenças. E aí vai se tornando mais desafiador. Porque na maioria das vezes, ela é o que? Um fator de risco. Para a gente da saúde, a gente sabe que fator de risco é algo que aumenta a probabilidade daquela mulher ou adquirir uma doença ou agravar a doença que ela já tem. Então, por exemplo, às vezes eu tenho essa expectativa que seja X causou Y, mas pode ser algo parecido com isso. Violência doméstica causou estresse, causou alteração no cérebro, causou depressão, causou alterações imunológicas, uma doença autoimune. Como é que eu vou responsabilizar pela doença autoimune quem foi o responsável pela violência doméstica? Para complicar, a gente não pode esquecer que essa mulher está num contexto. Se ela teve trauma precoce, se ela tem sedentarismo, obesidade, se ela está numa cidade pouco segura, tem, né, outras questões relacionadas à violência, poluição, estresse, pouco apoio social, predisposição genética, a violência doméstica vai ser o gatilho que faltava para que realmente a gente tenha um adoecimento. E aí me permite um parênteses sobre o fator de risco e direito, né, já que o fórum é de saúde, mas eu acho fundamental. Eu tenho discutido o seguinte, e aí é uma pergunta para os operadores do direito presente, que eu não sou da área. Se a violência doméstica é um fator de risco, a gente não está falando de crime de perigo? Ou seja, se a conduta não constituir um crime ainda mais grave. Porque olha a definição de crime de perigo, uma delas. O legislador, diante de uma conduta potencialmente danosa e de reconhecida perniciosidade social, alguém tem dúvida de colocar a violência doméstica aqui, nessa definição? Presume a perigosa. Nesse caso, basta a comprovação de que o agente praticou a conduta para que o crime se encontre consumado. Então, assim, em alguns espaços eu tenho discutido que a violência doméstica, antes de mais nada, né, se não for um crime ainda mais grave, é um crime de perigo. E aí só lembrar, né, que quando eu vou para os crimes das pessoas, nos crimes de perigo relacionados à saúde, a gente tem o perigo de contágio venéreo, acabei de demonstrar lá no gráfico essas relações, e perigo para a vida ou saúde de outrem.
então de contágio venérea, expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. É interessante que já tinha essa descrição e não tinha ainda no crime de estupro. E com a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. E olha essa definição: expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. Se a violência doméstica não encaixar aqui, eu não sei o que mais, né, poderia encaixar. E aqui, só um detalhe, assim, passando. Violência doméstica é aumento do risco de contrair HIV e AIDS. Homens que usam de violência contra mulheres, existe uma correlação de terem mais comportamento de risco, como ter múltiplos ou múltiplas parceiras, uso de álcool, visitar profissionais do sexo. Então ainda tem essa complexidade. Quando, ainda em relação a esse tema, mulheres então que se relacionam com homens violentos, elas controlam melhor as circunstâncias da relação sexual e o uso de preservativo, há mais chance de infecção direta por relações sexuais forçadas e aumento das consequências da exposição prolongada ao estresse. Aumento de risco de doenças reprodutivas, de um modo direto, por violência sexual e coerção, e de um modo indireto, por sabotagem do controle de natalidade, desaprovação do nascimento, controle que impede o uso da contracepção e preservativo, e a gente vai aumentando, então, as complexidades, né? E uma questão, aumento das gravidezes indesejadas, que passa a ser risco para a saúde de mães e bebês, e abortos ilegais e inseguros, que também vão colocar a saúde da mulher ainda mais em risco. O outro aspecto, vamos lá, é o efeito da violência doméstica sobre o cérebro. Então, alguns indicadores de risco. E o aspecto quando a gente fala de violência doméstica, saúde, fatores de risco, às vezes o cérebro é esquecido nessa equação. E o cérebro faz parte dessa equação violência doméstica, saúde, fatores de risco. Então, vamos ver alguns fatores, alguns indicadores de risco, quando eu estou falando então de violência doméstica, medo e transtornos cerebrais, né, usando esse termo. A violência doméstica impacta o cérebro direto e indiretamente. Então, eu só retirei aqui os danos físicos, lembrando a questão do trauma psicológico, estresse, do medo e controle. A violência doméstica é um fator extremamente estressor. E o estresse, diante de situações de estresse, você tem uma ativação do eixo hipotálamo, hipófise adrenal, que o teu cérebro, o teu organismo precisa ir para uma condição de enfrentamento do perigo. Então, isso tem efeito sobre todos os organismos, todos os órgãos do corpo, inclusive o cérebro. Eu acho estranho que às vezes eu tenho que lembrar que o cérebro faz parte do corpo, né? Eu tenho que falar o corpo, incluindo o cérebro. E aqui, a gente lembrando que o cérebro modifica o tempo todo. Nós saímos com o cérebro de manhã hoje e a gente vai para casa com outro cérebro. Por quê? Por causa da plasticidade cerebral. Se o cérebro de vocês não modificassem e estivesse à noite igualzinho como estava de manhã, vocês não vão lembrar de nada que aconteceu durante o dia. Então, a plasticidade cerebral, ela é produzida por nossas vivências, nossas experiências, tanto para o bem quanto para o mal. Então, quando eu falo de violência doméstica, não se esqueçam, né, que aqui a gente está com uma testemunha, aqui no desenho que eu tenho, por exemplo, são neurônios, eu não sei se vai ser possível visualizar daí, mas eles estão com dendritos encurtados e diminuídos por causa do estresse. E essa história, eu não consigo, nem às vezes com o exame de neuroimagem, fazer essa observação e sem laboratório, mas isso está acontecendo. Eu tenho diminuição dos locais dos neurônios que chamam espinhas dendríticas, onde acontece a conexão. Eu tenho diminuição do nascimento, da quantidade de novos neurônios que nascem. Eu tenho diminuição do fator neurotrófico derivado do cérebro. E isso é fundamental para nascer novos neurônios no hipocampo, isso está relacionado com memória. Então, isso tudo está acontecendo por causa da violência doméstica. Aqui só alguns estudos, quando aparecer aqui em inglês embaixo tem a tradução. Então, mulheres sobreviventes de violência por parceiro íntimo e risco de depressão, ansiedade e doença mental grave. Então, mulheres que vivenciam violência doméstica têm até 3 vezes mais chance de desenvolver, né, uma doença cerebral.
A outra questão fundamental, quando a gente vê essa relação direta e indireta da violência doméstica sobre o cérebro, é a questão do trauma. Por definição, um trauma é uma exposição a episódio concreto, e olha que interessante, essa é uma definição do DSM-5, uma exposição a episódio concreto ou ameaça de morte, lesão grave e violência sexual. O que uma vítima de violência doméstica está esperando? Exatamente um risco de morte, de sofrer alguma lesão grave ou sofrer uma violência sexual. Ela encaixa nos três. E aí o que a gente tem? Aqui é só alguns estudos mostrando alterações cerebrais de estruturas importantes causadas por transtorno de estresse pós-traumático. Então aqui a amígdala, córtex insular, então a amígdala é fundamental para a regulação de emoção, o córtex para a percepção corporal, o córtex ventromedial, ele me permite perceber como está um ambiente, como eu vou me relacionar com esse ambiente, o hipocampo fundamental para a memória, sempre o córtex pré-frontal vai me permitir planejar, pensar, monitorar erros, regular a emoção, ter flexibilidade comportamental e tudo isso impactado por causa do trauma. Então, quando eu estou falando de violência doméstica, eu estou falando de trauma. E trauma, eu acho muito importante a gente relacionar com dano. Assim como um hematoma produz um dano, um murro produz um dano que leva a um hematoma, eu também estou causando dano pelo medo, pelo controle, pelo estresse, pelo trauma psicológico. Então, como essa experiência muda a neurobiologia do cérebro, vai causar alterações neurológicas, biológicas, psicológicas e psiquiátricas e social. E aqui, de transtorno de estresse pós-traumático, alguns sintomas que a gente observa em casos de transtorno de estresse pós-traumático. Sintomas de evitação, a pessoa não quer entrar em contato com nada que lembre aquela situação, aquela pessoa que ela vive. Sintomas e alterações de cognições ou humor. Na palestra anterior a gente viu esses relatos dessas alterações que ocorrem. Alterações na excitação e reatividade. Então, um medo constante, uma hipervigilância, como a qualquer momento fosse acontecer algo muito grave. E a gente tem ainda o que é chamado de sintomas de intrusão. São pesadelos, aquelas cenas voltam à mente do que ocorreu. Então, alguns desses sintomas. E o terceiro aspecto que eu quero trazer é a questão da violência doméstica com lesão cerebral traumática. É familiar para a gente quando a gente fala de lesão cerebral traumática, quando a gente pensa, por exemplo, em alguém que sofreu um acidente sem capacete, ou caiu e bateu a cabeça. Mas nem sempre as lesões acontecem nesse nível de percepção. E aqui o que a gente tem? Quando a gente fala de trauma físico, olha que interessante. A cabeça, o pescoço e a face são os locais mais comuns relacionados à violência do parceiro. Então, é muito comum essas mulheres sofrerem impactos na cabeça por causa da violência doméstica. E olha o que a gente tem. Esse é um conjunto de estudos, né, publicado agora no final de julho. Essa é a ponte de acesso para eles, mas assim, vários estudos que começam a ser publicados a partir do ano passado, mostrando o quê? Alta taxa de lesão cerebral traumática em vítimas de violência doméstica, causada por golpes na cabeça, estrangulamento e afogamento. Estrangulamento é muito comum e isso promove falta de oxigenação, neurônios sem oxigênio não sobrevivem. Movimento violento da cabeça, como o sacudir e queda. E olha que interessante, frequentemente não há sinais físicos de que uma lesão cerebral ocorreu. Então, após um estrangulamento, é difícil, você não vai ter exame de corpo de delito para ver quantos neurônios morreram por aquela falta de oxigênio naquele período. E às vezes é perceptível se ela chega de fato com a cabeça aberta, permito-me colocar assim. Mas esses microtraumas que vão ocorrendo ao longo do tempo muitas vezes passam despercebidos. Aqui, então, lesão cerebral traumática causa destruição e degeneração de células do cérebro, como neurônios, astrócitos e outras células da glia. Essa é uma imagem feita em laboratório e permite, aqui em branquinho são os neurônios, aqui mostrando morte de neurônios causado por traumatismo. E aí, olha o que eu tenho.
Uma das estruturas que mais nos diferencia de outra espécie é o córtex pré-frontal, que vai estar atrás da nossa testa. Essa estrutura, é claro, né, o cérebro, a gente fala de estruturas, mas ele está sempre funcionando como um todo. Mas essa é uma estrutura fundamental para inibição comportamental, planejar e pensar, monitorar erros, raciocínio flexível, controle de atenção, regulação emocional, estabelecer metas, seguir regras. E o que eu tenho? Quando eu passo a ter essa região do cérebro impactada por essas lesões e impactada também pelo estresse, eu tenho um prejuízo nessas funções. E aí o que eu posso ter? Né? Alguns sinais e sintomas de que pode ser uma vítima com lesão cerebral, mesmo que não seja perceptível uma lesão externa. Então, queixa de cefaleia, tontura, frustração, inquietação, fadiga, problemas de concentração, distúrbios do sono, problemas de memória, levando mais tempo para pensar, mudanças de humor. E é interessante, né, que na palestra anterior, quando se falava em anestesia relacional, a gente talvez possa falar em anestesia pré-frontal. Né? A gente está com prejuízo pré-frontal nessas vítimas que pode estar sendo causado por essa sucessão de lesões. E aqui, uma frase, né? Essa é uma enfermeira do Johns Hopkins University, que ela fala, sempre que uma mulher abusada entra no nosso sistema, perguntamos sobre possíveis lesões na cabeça, lesões cerebrais por estrangulamento e socos na cabeça ou no rosto. Então, se a mulher relata isso, eles já começam a ficar mais atentos a esses sintomas e pode ser indicativo de que de fato ocorreram essas lesões. E aí a minha pergunta então, qual é a região do corpo mais impactada pela violência doméstica? A região do corpo mais impactada pela violência doméstica é o cérebro. Então, a importância, né, da gente considerar o cérebro sempre quando nós estivermos falando de violência doméstica e saúde. E aqui mais uma frase de uma outra rede de atendimento à violência doméstica. Devido ao impacto da violência doméstica sobre o cérebro, por diferentes vias, a gente viu que pode vir pelo trauma físico, pode ser pelo psicológico, pode ser pelo controle, essas mulheres podem estar tendo problemas para planejar o futuro, tomar decisões sobre sua segurança, comparecer a compromissos, fazer seu trabalho. Muitos provavelmente se perguntam há anos o que está acontecendo com ela. Então, a gente está falando de violência doméstica completamente relacionada com saúde cerebral. Bom, identificando uma mulher que pode estar sendo vítima de violência doméstica. Então, é importante a gente lembrar que muitas dessas mulheres vão chegar aos serviços de saúde e não vão relatar. Não vão relatar que sofrem de violência. E esses problemas de saúde que elas trazem pode estar relacionado, então, com violência doméstica. Elas podem estar enfrentando ou ter enfrentado. E lembrando que o fato de uma violência doméstica terminar hoje diminui agravamento, mas não significa que ela não vai ter as consequências da violência sofrida. Então aqui, o que a gente tem nesse manual? Né? Ele traz um apoio de primeira linha e vai dizer 4 necessidades, sempre vai ter que estar atento. Necessidades imediatas de saúde emocional e psicológica. É interessante que começou por aqui no manual da Organização Mundial de Saúde e não pela saúde física. Né? Embora, é claro, você tem situações de urgência e emergência. Então, saúde física, necessidades de segurança presentes e apoio contínuo e necessidades de saúde mental. Em regra, as vítimas de violência doméstica são quase sempre elas vão precisar, para não dizer sempre, elas vão precisar acessar cuidados com saúde mental cerebral. E um aspecto importante para a gente lembrar para a rede, né, é que quando você ajuda uma mulher a cuidar de uma questão prática, você está cuidando das suas necessidades emocionais. E quando você está cuidando das necessidades emocionais, ela vai ter mais condições de lidar com as necessidades práticas, né? A importância de todos os membros da rede. E o outro aspecto aqui importante, né? Então, elas normalmente vão buscar ajuda, mas muitas não falam da violência sobre vergonha, medo de ser julgada ou medo do parceiro.
Então, tudo nela diz, mas ela não diz. E aí, alguns indicativos que uma mulher pode estar sendo vítima de violência. E, de novo, né, isso baseado nas diretrizes da OMS. Questões de saúde emocional em curso, como estresse, ansiedade e depressão, uso ou abuso ou uso indevido de álcool e outras drogas, pensamentos, planos ou atos de autoagressão ou tentativa de suicídio, lesões repetidas ou não bem explicadas, repetidas infecções sexualmente transmissíveis, gravidezes indesejadas, dor crônica, né, a nossa aqui mulher poliqueixosa, dor crônicas ou condições crônicas inexplicáveis, como dor pélvica ou problemas sexuais, problemas gastrointestinais, infecções do rins ou bexiga, dores de cabeça, que está dentro lá dos transtornos somatoformes que eu mostrei na figura da OMS. Repetidas consultas de saúde sem diagnóstico claro. O marido ou parceiro de uma mulher é intrusivo durante as consultas, né? Ele faz questão de entrar junto e só ele que fala. Ela muitas vezes perde o compromisso de cuidado da sua saúde ou dos filhos, então faltas recorrentes nos serviços de saúde, e filhos com problemas emocionais e comportamentais. E aqui, só um lembrete, né? A Organização Mundial de Saúde, ela não recomenda que você faça uma triagem universal, mas ela recomenda, ela encoraja que os profissionais de saúde a levantar questão com mulheres que tenham ferimentos ou condições que suspeitem estar relacionadas à violência. Então, não é uma triagem universal, mas tem coisas que está te dizendo que tem alguma coisa errada, mesmo a mulher não apresentando essa queixa. Agora, né, para a gente partir para o final, a questão da violência doméstica e o risco para vítimas secundárias. O que é vítima secundária? Por definição, é uma criança que não está sendo fisicamente agredida, mas está presente e testemunhando as violências sofridas pela mãe ou cuidadora. Então, a mãe é a vítima primária e ela é secundária. E olha, né, alguns efeitos sobre esses filhos. Sintomas de trauma, problemas comportamentais, aumento do risco de alcoolismo na vida adulta, aumento do risco de uso de drogas ilícitas, afeto deprimido mais tarde na vida, redução do funcionamento adaptativo geral, regulação emocional disfuncional, ansiedade, depressão, baixa estima, dificuldade de atenção, prejuízos nas relações interpessoais, e tudo isso eu estou baseando em evidência científica. Então, Regina, cadê aquele artigo que você mostrou aqui? Tá ok? Eu posso disponibilizar. Aumento de risco, olha isso aqui, aumento de risco de perpetração de violência como resultado de aprendizagem social, redução nas habilidades de resolução de problemas mais tarde, tanto em situações interpessoais quanto ambientais. Aí mais uma provocação para os operadores do direito, né? Eu acho que cabe dano moral, né? Não sei se isso cabe dentro do direito, mas assim, eles também estão sofrendo, né, danos morais com a violência doméstica, fora os demais danos em que as consequências podem aparecer, podem demorar algum tempo para aparecer. E esse é um estudo interessante, sabe, no começo desse mês, na última vez que eu falei um pouco sobre esse tema, foi no começo de agosto e esse artigo é depois. Então olha o que esse artigo, não se preocupa com o nome complicado, mas a exposição ao glicocorticoide, isso aqui são um dos hormônios do estresse, que eu mostrei lá, né, que o estresse causa liberação de hormônios, neurotransmissores, durante a neurogênese hipocampal, aqui ele está dizendo, enquanto você tem muito aumento de nascimento de novos neurônios que o bebê está no feto, estimula a resposta futura ao estresse. E aqui, induzindo mudanças na metilação do DNA, que foi o que o Dr. Alan trouxe, né, que o que você tem, né, nessas situações, você tem ativação de determinados genes que vão favorecer o aparecimento de determinadas doenças. E olha aqui, o estresse pré-natal vivenciado pela mãe durante a gravidez pode ter um impacto epigenético, que o Dr. Alan trouxe também, né, que é sobre a memória celular, na futura saúde mental dos filhos. Ela sofre o estresse e o bebê é também, e aí a gente está falando, o cérebro desse bebê já é alterado no próprio, né, ele não precisou ainda nem testemunhar, ele já está vivenciando aquela violência. E olha isso aqui, filhos adultos de mulheres que experimentaram estresse pré-natal são mais vulneráveis ao estresse e outros transtornos mentais, né, que eu insisto em chamar de cerebral.
E aí a gente tem que lembrar, né, o que é chamado a árvore do trauma. Quanto mais jovem uma criança é exposta ao trauma, e aqui nós estamos falando de fetos, e maior será o risco de desenvolver distúrbios como de aprendizagem, de desenvolvimento, déficits cognitivos e transtornos mentais. É algo mais ou menos assim. Eu estou falando de adulto, o dano está acontecendo aqui nas folhas. Eu estou falando de crianças, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, o impacto é na raiz, é aqui no tronco. Hoje ainda me perguntaram, né, sobre reversão. Hoje você tem a própria OMS, vários manuais de diretrizes para tratamento para trauma. Então, existe sim tratamento efetivo para trauma, mas quando a gente fala de crianças, a gente não pode perder de vista que o neurodesenvolvimento foi impactado. Então, a gente está num quadro mais complexo. Esse é um estudo muito famoso, né, que é o CDC-Kaiser, que eles verificaram a saúde Eles entrevistaram mais de 17 mil adultos e investigaram como foi a infância. E aí eles verificaram que o que a gente tinha, né, de efeito de experiências aversivas na infância. Desenvolvimento cerebral prejudicado, olha aqui, ó, já está na raiz e no tronco. Prejuízo social, emocional e cognitivo, adoção de comportamentos de alto risco, doenças incapacitantes e problemas sociais e morte precoce. Então, assim, as vítimas secundárias, elas fazem parte de um grande contingente de vítimas dentro da violência doméstica. Então, não dá para falar de violência doméstica só contra as mulheres. A violência doméstica contra as mulheres e seus filhos. E aqui, de novo, né, essa é uma revisão sistemática, sempre é importante quando a gente está falando de revisão sistemática, porque está unindo vários estudos da literatura e tendo conclusões a partir de vários estudos. Então, consequência da violência por parceiro íntimo na criança testemunha. O que a gente tem aqui? Existe uma relação dose e resposta, que é quanto maior a experiência de presenciar a violência doméstica, maior a probabilidade de ter efeitos adversos à saúde. Olha isso. De perpetuar um padrão intergeracional de violência doméstica. E aí tem estudos, eu não tenho aprofundado nisso, que fala que há uma tendência do comportamento dos meninos, por uma questão social, ser mais externalizante e da menina, né, ser mais internalizante. Então, às vezes, um comportamento agressivo, ele é um sinal de adoecimento também. Essa é uma discussão desafiadora, mas é uma realidade. Então, os pais de criança exposta à violência doméstica precisam saber que testemunhar a violência pode ter efeitos a longo prazo para os seus filhos. As crianças que testemunham violência doméstica e sofrem negligência infantil estão particularmente em risco de continuar o ciclo intergeracional de violência doméstica, seja como vítima ou como um perpetrador. Então, assim, a gente você até perde o fôlego, né? E agora o último tópico, algumas coisas para a gente ter no radar que pode ser oferecido, né, mesmo em situações de pouco recurso. De novo, aqui apoiando nos dados da OMS, escutar a mulher atentamente, com empatia, sem julgar. Esse é um exercício desafiador, né? Inclusive porque essas mulheres, elas podem estar pouco respondentes, elas podem estar com humor irritadíssimo, elas podem estar entorpecidas. Ou seja, né, às vezes eu coloco, elas não leem um manual de como uma vítima de violência deve se comportar diante da rede. Perguntar sobre necessidades e preocupações. Validar suas necessidades, mostrando a ela que você entende e acredita nela. Assegure-lhe que ela não é culpada. E houve hoje um slide, né, em relação a isso. Segurança. Né, ajudar uma mulher a avaliar a sua situação e fazer um plano para a sua futura segurança e suporte. Isso aqui, ajude a se conectar com informações, serviços e suporte social. Eu trabalho com trauma, então assim, eu trabalho em consultório com vítimas de trauma e a gente sabe que faz toda a diferença apoio social. Mesmo quem não vai conseguir acessar, né, um tratamento efetivo recomendado, o apoio social faz toda a diferença. Agora, um cuidado adicional com a saúde mental. Alguns indicativos, né, para a gente ficar atento a uma mulher, né, que está buscando atendimento e não necessariamente está relatando a violência. Algumas coisas sobre aparência e comportamento. Ela cuida de sua aparência?
Suas roupas e cabelos são cuidados ou estão em ordem? Ela está distraída ou agitada? Ela está inquieta ou ela está muito calma? Há algum sinal de intoxicação ou uso de drogas? Isso aqui não é causa. Isso é sintoma. Isso é consequência de algo vivenciado. Então, a pergunta é, o que será que isso está significando? A questão do humor. Tanto o que você observa quanto o que ela relata, né? E assim, na palestra anterior foi dito, às vezes ela está fazendo um relato, mas não bate com o que ela está vivenciando, né? Ela está calma, chorando, irritada, ansiosa, muito triste, sem expressão. Como é que é a fala dela? Ela está em silêncio? Como ela fala, é claro ou é difícil entender o que essa mulher está falando? Ela fala muito rápido, muito lento, ela está confusa? Quanto aos pensamentos, ela tem pensamentos sobre ferir ela própria? Existem pensamentos ou memórias ruins que continuam voltando? Isso é o sintoma de intrusão que a gente falou quando eu toquei em transtorno de estresse pós-traumático. Ela está vendo o evento repetidamente na mente dela? Isso é um dos maiores indicativos de transtornos de estresse pós-traumático. E aí, né, agora, finalizando de fato, então, aprender a ouvir com os olhos, dando-lhe toda a atenção, ouvindo verdadeiramente ouvindo suas preocupações, coração com carinho e respeito. Eu realmente espero que as vítimas de violência, elas possam acessar os tratamentos baseados em evidência, mas não é pouco acessar o que eu chamo de humanidade. É interessante, né? Recentemente eu tenho trabalhado num projeto sobre inovação e eu tenho proposto que talvez a maior inovação para o século XXI seja a gente desenvolver humanidades, né, que são habilidades humanas. Então a rede de atendimento, lembrando, é formada por mim, por você, é formada por o recepcionista, é formado pelo vigia, né, é formado às vezes por quem vai levá-la. Então, voltando a lembrar que tudo isso que eu falei só faz sentido se a gente pensar em pessoas e cada um contribui com uma parte, né? O conhecimento de cada um, a experiência de cada um, ela vai contribuir. E lembrando, então, a importância dessa capacitação para influenciar tanto a prevenção quanto o enfrentamento da violência doméstica. E aqui finalizo, né, com algo assim que me alegrou muito e que aconteceu na 13ª Jornada Lei Maria da Penha, onde você tinha vários profissionais de saúde, vários profissionais dos 4 setores, e depois da jornada, que é uma iniciativa do CNJ, você faz recomendações. Então, apresentamos abaixo, e esse é o resultado da carta da 13ª Jornada, apresentamos abaixo as propostas de ações para ampliar a efetivação da política judiciária nacional do enfrentamento à violência contra as mulheres. E olha que maravilhoso. Fomentar a implementação de ações educacionais continuadas e de sensibilização, baseadas em dados da Organização Mundial de Saúde e em outras evidências científicas. Então, esse é um aspecto importante. Tem caminhos que já estão estudados, que já tem embasamento, que é efetivo. Então, a importância de intervenções baseadas no conhecimento sobre trauma, a importância de intervenções baseadas nos conhecimentos produzidos. E olha, a gente quer o quê? Fomentar ações e outras evidências de que a violência doméstica é um fator de risco para a saúde física e cerebral das mulheres e seus filhos. Até onde eu tenho conhecimento, é a primeira vez que saúde cerebral e o entendimento que violência doméstica é fator de risco, entra, né, eu não conheço, mas ele entra num documento. Então a gente tem hoje um documento atestando o que eu acabei, né, sem entrar nesses detalhamentos, mas no que é o objetivo da palestra, que é falar sobre o impacto da violência doméstica, sobre a saúde cerebral de mulheres e seus filhos. E é realmente o que aparece na carta da 13ª Jornada Lei Maria da Penha. Era isso. Obrigada.